VILG11, fundo de logística gerido pela Vinci Partners, fundo que vem com muitas movimentações aqui no mercado de fundos imobiliários, é um fundo que caiu de forma relevante nos últimos meses, agora vem se recuperando, e eu vou fazer esse vídeo aqui para dar uma atualizada no VILG11, pegar aqui o relatório gerencial junto com vocês e atualizar todas as novidades do porquê o fundo caiu e por que ele vem se recuperando aqui agora. Então, vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática o relatório gerencial do VILG11. E lembrando, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de uma boa renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal. A gente vem agora com os vídeos mais bacanas, mais interativos, entrando em relatório gerencial, olhando o fato relevante, falando movimentações para educar vocês e dessa forma ajudar a aumentar a renda passiva com segurança e investindo nos melhores fundos imobiliários do mercado. Vamos lá, vamos para a tela do computador. Aqui é o site do Status Invest, o site que eu gosto de utilizar bastante aqui para acompanhar os relatórios gerenciais, acompanhar os fundos imobiliários como um todo e ver informação sobre o fundo, tá? Então vou colocar aqui VILG11, código de negociação aí do fundo de logística da Vinci Partners. Aqui no início, a gente tem algumas informações aqui preliminares sobre o fundo, o valor atual da cota, como é que estava, o dividend yield, e o fundo realmente nesses últimos 30 dias aí teve uma valorização bem expressiva, uma valorização quase que 10% aqui, né? Expressivo mesmo. Só que se olha nos últimos 6 meses, né, o fundo ele teve uma queda bem relevante. O fundo já chegou a ser negociado a quase R$100 aqui, né? Então ele caiu muito, né, de abril para o iniciozinho ali, meio, na verdade, de junho. Essa queda, óbvio, foi situação de mercado, assim, de volatilidade no mercado de fundos imobiliários como um todo, mas na minha visão, na minha opinião, foi uma questão mais específica aqui no VILG11 também, tá? E eu vou trazer para vocês aqui no relatório gerencial para a gente discutir esses pontos. Para a gente discutir esses pontos e entender também porque o fundo vem melhorando, porque na minha visão os fundamentos vêm de fato melhorando ali, o cenário do VILG11 vem melhorando nesses últimos meses, tá? Então a gente vai descendo aqui, o fundo inclusive está negociando 19% abaixo do valor patrimonial, tem 150 mil cotistas, o último rendimento anunciado foi 0,65 e esse é um dos motivos por trás também dessa recente valorização do VILG11. Então a gente vai descendo aqui e a gente vai chegar aqui no relatório gerencial, tá, turma? Esse é o site que eu mais utilizo aqui para estar acompanhando relatórios gerenciais, enfim, e acompanhar de forma bem clara um fundo imobiliário. Então aqui, no relatório gerencial junto com vocês, o VILG, inclusive eu acho uma coisa bem bacana, bem legal, que alguns fundos imobiliários trazem no relatório gerencial. Tem um cabeçalho, enfim, deixa eu até aproximar um pouco aqui para vocês, falando as informações preliminares, mas no início, né, o VILG ele sempre traz alguns destaques, e eu particularmente acho legal isso, né, para você entender quais são os destaques aqui, o que teve de mais relevante, né, e ele até comenta das novas locações, e esse ponto aqui é importante, eu estou falando de novas locações que foram anunciadas e locadas em junho, 38 mil metros quadrados, é importante. Foram referentes aqui ao ativo Castelo, 57 Business Park, Porto Canal e também o Ayrton Senna. Então, a taxa de ocupação do fundo agora está em 93%. É um grande destaque. Eu já vou mostrar aqui para vocês o porquê que é um grande destaque, tá? E a estimativa de rendimentos é pagar entre 0,60 por cota a 0,67. Então, eu gosto também quando o fundo imobiliário ele traz ali realmente o guidance, né? A expectativa de distribuição de rendimentos para os próximos meses. Eu gosto desse alinhamento, tá? Aqui embaixo tem o comentário do gestor, ele comenta um pouquinho do cenário do mercado, enfim, essas coisas aqui. É bacana, é legal, tá? Mas aqui a gente já começa a ver, ó. Novas locações, mais de 38 mil metros quadrados de ABL total foram locados aqui nesses ativos. Ele coloca as imagens, né? É um bom relatório gerencial, isso é fato, tá? É um bom relatório gerencial, bem informativo, com bastante informação. Apesar de algumas críticas que eu já fiz para eles na questão de transparência das informações com alguns contratos a vencer no passado, né? Mas quando tem notícia boa, eles trazem muito bem, né? Mas enfim, é de fato um bom relatório gerencial, tá? Isso é um fato. Então ele comenta aqui das novas locações que foram anunciadas, foram feitas, né? E esse é o impacto relevante aí dentro do fundo. Ele fala de alguns ativos também, até porque é importante a gente lembrar. Aqui o próprio fundo fala, ó, 33,9% da receita bruta do fundo está relacionado ali com imóveis do Rio Grande do Sul que passaram por uma enchente, né? O centro de distribuição Cachoeirinha, que é alocado aqui para a Solística, e o centro de distribuição Eldorado do Sul, que é alocado para Ambev, tá? Ele informa que todos os aluguéis foram e continuam sendo pagos normalmente pelos inquilinos, independente da situação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, está adimplente, né? É uma coisa que eles comentam aqui e é importante contextualizar junto com vocês. Lembrando que 3,9% da receita é referente ao imóvel Eldorado e, né, você tem aqui também, né, o imóvel, o CD Cachoeirinha. Então, tem aqui o impacto um pouco maior, né? 3,9 mais 4,6, tá bom? Então, é quase que 10% do PL e, obviamente, isso também trouxe volatilidade para o fundo. Esse foi um dos motivos aqui da queda, porque
Alguns ativos eles iam ser impactados, no caso do VILG11, dentro do segmento logístico, é um ativo que é um dos fundos que tem mais representatividade ali no sul do país, então ficou esse risco. Será que vai ter algum tipo de problema específico nesses imóveis? Até então não trouxe, né? E o fundo ele afirma de forma bem clara aqui que está recebendo os aluguéis em dia. Agora, uma coisa que eu sempre trago de aviso importante é que, assim, turma, a gente está falando de imóveis milionários, né? Todos esses imóveis aqui têm seguros por trás, seguro patrimonial. Se acontecer algum tipo de situação, vai ser acionado esse seguro. O próprio fundo da Vinci Partners, o VISC11, ele tinha acabado de comprar um shopping, tá? Ele tinha acabado de comprar um shopping com Espírito Santo. E o shopping ficou inundado de uma forte chuva que aconteceu. Foi acionado o seguro, ficou tudo tranquilo, tudo certinho. Então, esses imóveis eles têm seguros, mas é óbvio que a volatilidade aconteceu no fundo ali também, nesse período ali da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque eu estou falando de uma receita aqui relevante, né? Estou falando de uma receita aqui de aproximadamente 9%. Tá bom? Vamos descendo aqui, fala um pouco da performance do fundo. Uma coisa que eu quero destacar com vocês aqui, né? Esse histórico de distribuição de rendimentos, né? O fundo, há exatamente um ano atrás, ele estava pagando 0,70 por cota. Aí outubro começou a cair para 0,68, novembro 0,65, dezembro 0,64, janeiro 0,60, fevereiro, que foi assim um fundo do posto do fundo, pagando 0,56. Então é óbvio, turma, que o termômetro do mercado de fundos imobiliários é renda. Se um fundo paga menos renda do que ele vinha pagando, estou falando fundo de logística pagando 0,70, 0,70, 0,70, 0,70, aí começa a cair. Escadinha, 0,68, 0,65, 0,64, 0,60, 0,59, a cota cai junto, não tem jeito. E quando você olha para os outros logísticos hoje do mercado, eles mantêm uma linearidade muito, assim, relevante. O HGDG está ali todo mês pagando 1,10 por cota. O BTLG, 0,76. O XPLG, 0,78. O BRCO, que aumentou recentemente, pagando bem também, 0,87. Assim, o LVBI pagando 0,90. Estou falando dos principais aqui, mas todos esses, eles mantêm um rendimento recorrente muito forte. E aqui o VIL ele teve uma volatilidade muito relevante. E óbvio que essa volatilidade aqui pressionou a cotação dele. Por isso que o fundo caiu de forma bem relevante, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Deixa eu só dar uma mostrar aqui para vocês, ó. Aqui de abril, ele caiu, cara, 13%. Entendeu? E isso está relacionado, óbvio, também com a queda de rendimentos. E o fundo do poço foi o quê aqui, ó? Entre fevereiro, que foi anunciado, né? No final de fevereiro, paga em março, e abril, caiu junto e o bicho pegou, tá? Então, é por isso também. Ele até fala aqui da expectativa de distribuição para os próximos meses, né? Ele mantém essa banda entre 0,60 e 0,67. Como eu falei para vocês, eu gosto, tá? Mas voltou a subir aqui, né? Depois de uma situação um pouquinho complicada entre janeiro e junho. Voltou a subir a expectativa, o que foi positivo, obviamente. Aqui fala um pouco sobre a rentabilidade histórica do fundo, mas o que eu quero mostrar um pouco para vocês aqui embaixo, né? Eu acho que é o mais importante, o mais relevante. Aqui que está o ponto, tá? Ele diminuiu renda porque ele quis? Não, é porque simplesmente a taxa de ocupação do fundo ela diminuiu de forma relevante. O fundo ele realmente se encontrou em uma vacância relativamente alta quando comparado ao segmento logístico, chegando até dezembro de 2023 com a taxa de ocupação de 86,6%. Ou seja, eu estou falando de uma taxa de vacância que chegou próximo a 13%. Quando você olha hoje para os pares do mercado ali do segmento logístico, é de fato uma taxa de vacância alta. E, obviamente, sendo bem prático aqui junto com vocês, isso culminou na queda da cotação do fundo. Então, o fundo ele caiu pela queda da renda. Mas por que caiu a renda? Esse que é o papel do investidor. É o que eu sempre falo. Você, investidor, você tem que ser um investigador. Você tem que acompanhar, você tem que buscar informações. Por que o rendimento caiu? Cara, ele caiu porque a taxa de vacância do fundo aumentou. Se a taxa de vacância do fundo aumentou, existe um efeito cascata muito relevante. O fundo ele deixa de receber o aluguel e ele passa a ter despesa ali, ele passa a ter custo de IPTU, que é relevante, e ele passa a ter custo ali de condomínio, ele passa a cuidar do imóvel, ter custo ali de despesas, conta de energia, conta de água. Então, perde de duas formas quando você tem vacância, né? E quando você tem novas locações, você ganha de duas formas. Então, o fundo de dezembro de 23, ele saiu de 86% de vacância para junho de 2024 agora, né? Para uma ocupação, na verdade, né? Desculpa, uma ocupação de 86% ali em dezembro, de 23 para ocupação agora em junho de 93% aproximadamente. Né? Então, a taxa de vacância hoje está em 7%, que já é uma vacância mais controlada. Por isso que o fundo ele começa a se recuperar, ele começa a dar sinais ali de recuperação como um todo. Né? Então, é de fato por isso. Né? É muito claro essa movimentação. Mas a renda do fundo ela caiu por conta disso, porque a taxa de vacância do fundo aumentou. Né? E agora vem voltando também porque a taxa de ocupação ela vem aumentando. Né?
Então, essa informação é importante e relevante para tratar com vocês, né? Além disso, a gente teve no ano passado ali uma situação que foi bem complicadinha ali para o VILG11, porque é o seguinte, o seu maior inquilino é a Tokstok, né? Hoje, 15% da receita ali da Tokstok, 15% da receita do VILG11, né, do fundo de logística da Vinci Partners, vem através da Tokstok. E a gente teve informações no ano passado que a Tokstok estava passando por algum problema ali mais relevante, né, financeiro. Pelo menos aqui no Nordeste, a Tokstok vem fechando algumas lojas, a Tokstok estava quase que passando por um processo de recuperação judicial. Então, cara, a gente estava diante de uma situação a qual que o VILG11 estava com uma vacância ali relativamente alta. Estou falando de uma vacância ali com 13% aproximadamente. 15% da sua receita estava atrelado ali a Tokstok, que era uma empresa que estava balançando. E além disso também, o fundo ele tem um prêmio de locação, que o prêmio de locação nada mais é do que uma renda que recebe através do desenvolvimento, né? Então, cara, tinha alguns problemas reais ali no fundo, né? Então, por isso que o VILG ele estava caindo de forma mais relevante, por isso que ele estava caindo ali de maneira mais forte no mercado de fundos imobiliários, né? Dentro dos pares logísticos. Ou seja, todos os pares subindo, ou pelo menos se mantendo bem consistente, o VILG foi o único que teve uma queda expressiva. E a queda vem exatamente por isso, pela vacância que foi elevada, pela Tokstok, pelo prêmio de locação e por um cenário um pouquinho assim, sem grande expectativa de melhora de volta do fundo. Só que agora o fundo ele começou a, de fato, fazer novas locações, e isso naturalmente conseguiu fazer o fundo aumentar a renda passiva mensal, e agora tirou um pouco dessa névoa aí da Tokstok, tá? Não tivemos nenhuma atualização, né, depois de alguns problemas financeiros que foram divulgados, mas assim acabou um pouco disso. Agora, esse prêmio de locação aqui, ele diminuiu a relevância dele, que ele era bem aqui quase que 10% do fundo. Então, assim, é uma coisa importante, né, de se comentar. O fundo ele tem contratos aqui, 91% dos contratos típicos, 9% atípico. Essa informação é importante porque os contratos atípicos eles trazem mais previsibilidade. Agora, o contrato típico ele tem essa facilidade de rescisão contratual. Então, a vacância pode voltar mais rápido para o fundo, assim, né? Ele tem mais liquidez dessas movimentações. Então, bom, na grande realidade, aqui a gente passa um pouquinho aqui também, ó, como é que tá os imóveis dele do portfólio, né? O portfólio do VILG ele é muito conhecido realmente por ser mais característico de ter uma diversificação a nível Brasil, né? O imóvel no Pará, o imóvel no Rio Grande do Sul, dois na verdade. Tem imóveis aqui mais diversificados a nível Brasil, não só especificamente São Paulo, e é um dos fundos imobiliários que mais tem representatividade aqui em Extrema, Minas Gerais, né? Isso é realmente relevante. Então, assim, a gente começa a ver aqui também, ó, a diversificação da receita, como é que tá os vencimentos dos contratos. Esse ano vai vencer 7%. 8% em 2025, já está mais controlado aqui de fato, e o prazo médio de vencimento dos contratos é 3,7 anos. Então, o maior risco ele fica mais para 2026. Mas é um fundo que já está resolvendo os problemas ali que ele tinha de maneira mais relevante, que era, de fato, essa vacância mais acentuada, mais relevante de 13%, que naturalmente acabava impactando ali o rendimento mensal. Então, na grande realidade, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês para atualizar mais sobre o caso do VILG11, olhar na prática junto com vocês aqui o relatório gerencial, para trazer informações, mostrar um pouco das atualizações do fundo, o fundo que teve uma queda relevante, obviamente foi combinado pela queda da renda, e a queda da renda ela veio porque o fundo diminuiu a receita e aumentou a despesa, só que agora ele vem começando a melhorar, né? Vem começando a resolver algumas situações ali, principalmente a taxa de vacância que saiu de 13% para algo próximo a 7%, e assim, pelo menos o fantasma ali relacionado a Tokstok está saindo de cena, né? Pelo menos a gente não tem nenhuma atualização ali sobre uma possível recuperação judicial. Então esse foi mais um vídeo para atualizar vocês sobre o caso do VILG11, né? Dar uma atualização geral sobre o fundo, porque muita gente pergunta porque o fundo caiu, porque está subindo agora. E se você gostou do vídeo, aproveita para deixar o like por aqui, tá? A gente está trazendo mais vídeos aqui, realmente trazendo relatório gerencial, atualizando o fundo, trazendo tudo de mais relevante para você aqui aumentar a renda passiva com segurança, tá bom? Um forte abraço e não se esqueça do evento O Segredo da Renda Passiva, o link está na descrição e aproveita para seguir a gente por aqui também.